Olá pessoal, meu nome é Igor Arzeno Ferrão, eu estou aqui representando os colegas Ezequiel Teixeira Andreotti e o Silvio César Casella e a Jaqueline Ramires Pushima para apresentar para vocês esse trabalho Mobile Health para auxiliar na detecção do risco de suicídio pelos profissionais da saúde no ambiente hospitalar. Bom, a ideia da construção desse Mobile Health é que a gente consiga tornar de um modo mais acessível e mais atraente a aplicação de instrumentos na detecção de suicídio, ou detecção precoce de suicídio, especialmente em ambiente hospitalar. Eu vou explicar por quê. Então, o objetivo principal deste trabalho é justamente a gente desenvolver, através de uma tecnologia de informação, um instrumento que auxilie na detecção do risco de suicídio pelos profissionais de saúde no ambiente hospitalar. Nós utilizamos toda uma metodologia de prototipação de aplicativo para dispositivos móveis, por isso Mobile Health. O desenvolvimento do aplicativo foi realizado de acordo com o modelo clássico do ciclo de vida de desenvolvimento de softwares, ou seja, foram aplicadas fases como definição de requisitos, análise, projeto, desenvolvimento, teste e implantação do protótipo. Estamos aqui no lançamento de um protótipo. Para isso, nós utilizamos então a construção de um instrumento novo, baseado em outros instrumentos que auxiliavam na avaliação e na detecção da suicidalidade como um todo, de uma maneira bem abrangente. Detectamos pela literatura que os aplicativos disponíveis até então eram muito falhos, eram muito simples, e não avaliavam de uma maneira mais ampla, mais comprehensive, todos os aspectos que envolvam suicidalidade. Então nós fizemos uma revisão sistemática da literatura, que já foi publicada, e chegamos à conclusão de que alguns instrumentos eram muito mais utilizados, como o de Columbia e o próprio Beck, de identificação de suicídio e de comportamento suicida. Então nós reformulamos toda uma escala, que ainda está em estágio de validação dos seus quesitos, e em cima disso desenvolvemos então um aplicativo em cima dessa nova escala, bem mais ampla, bem mais completa, envolvendo quase todos os aspectos psicopatológicos da suicidalidade. Para facilitar a aplicação no ambiente hospitalar pelos profissionais de saúde, nós pensamos em utilizar uma metodologia de cores, como o protocolo de Manchester, onde o verde não há risco, o amarelo preste atenção e o vermelho há um risco maior. Então, cada questão deste instrumento, ele tem essas três possibilidades. O verde, o paciente não corre risco para aquela questão, o amarelo, ele corre um risco intermediário, moderado, e o vermelho, esse paciente está em risco para aquela questão em pauta e depois no score final da escala da mesma maneira. Então, este protótipo resultou justamente desta pesquisa de elaboração, juntamente com o pessoal do Departamento de Informática Biomédica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no papel do professor Silvio Casella. Então, nós conseguimos desenvolver esse Mobile Health, justamente para facilitar a aplicação dessa avaliação. Não é um instrumento auto-aplicado, ele precisa ser aplicado por profissionais da saúde. Por quê? Porque no momento em que se detecta um risco aumentado ou exagerado de suicídio, ou de pelo menos intenção de suicídio, algumas providências precisam ser tomadas pelo profissional da saúde. Então, no final da aplicação desse aplicativo, desse instrumento, dessa escala, através do mHealth, nós resolvemos chamar a escala de Detect S, ou Detect Suicídio, o profissional da saúde, dependendo do nível de sua capacitação, ele vai ter algumas recomendações de acordo com o hospital em que ele se encontra. Então, por exemplo, se for um técnico de enfermagem que aplica o instrumento, depois de ser devidamente treinado, obviamente, ele vai se identificar numa das páginas, vai colocar o número do seu registro, enfim, e ao final da aplicação do instrumento, haverá uma série de recomendações próprias do protocolo próprio do hospital, e isso precisa ser adaptado para cada hospital, como, por exemplo, informar a enfermeira da unidade
sobre o risco de suicídio do paciente. Né? Siga protocolo emergencial A, B, C ou D. Se for uma enfermeira, né, informar o médico, tudo vai depender do protocolo de cada hospital. Se for o médico, que tipo de conduta ele pode fazer, se for o psiquiatra, se for o psicólogo, que tipo de condutas protocolares daquele hospital ele deve providenciar. Além disso, ao final, se assim o desejar, o profissional da saúde vai ter acesso a uma série de material informativo sobre suicídio, tanto as recomendações da Organização Mundial da Saúde como de outras instituições, sobre o que fazer, que tipo de informação se pode dar, como se conversa com os familiares e que tipo de providências se tem que fazer para intervir de modo emergencial. O risco de suicídio é uma emergência médica, uma emergência psiquiátrica, mas sobretudo uma emergência médica. Que tipo de providência se deve tomar? E então, existe o acesso a essas informações e existe também o acesso aos protocolos próprios do hospital. Existe a possibilidade dessas informações serem salvas em dois tipos de arquivo, né, o CSV, que é o mais geral, ou em PDF, e essas informações poderem então serem anexadas ao prontuário do paciente para que a equipe, né, tenha acesso da maneira mais sigilosa possível. Neste momento, nós estamos numa fase de adaptação, validação e adaptação da escala propriamente dita, e o protótipo, em sua primeira versão, né, pode ser solicitado aos autores para que nos ajudem, nos auxiliem, né, na aplicação do protótipo para a gente poder validar então esse instrumento. Nós acreditamos que em breve já vai haver uma segunda versão desse instrumento corrigido, principalmente na formulação do seu score final, porque algumas das perguntas, algumas das questões não tiveram uma associação muito grande com o risco de suicídio propriamente dito. Na época que nós aplicamos em alguns pacientes, o grupo, o padrão ouro, digamos assim, né, foi a avaliação clínica realizada por profissionais devidamente treinados, e então a gente comparou essa avaliação clínica, baseada principalmente nas perguntas de entrevistas estruturadas como a SKID e a MINI, né, para ver se o paciente tinha ou não tinha risco de suicídio, e nós aplicamos instrumentos em todos os pacientes. Né? Acho que deu um total de 48 pacientes ao todo que tiveram esse instrumento avaliado para essa primeira prototipação do aplicativo. Então era isso, né? Vocês vão poder mandar perguntas, questões para o e-mail igoraf@ufcspa.edu.br. Muito obrigado pela atenção.